Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Marcone a luz. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Hoje nós iniciamos no Evangelho de Marcos. Iremos, se Deus permitir, até o final. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante de tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saiu a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelo de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, no qual não sou digno de curvar-me, desatar-lhe as sandálias, as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Mantenha sua Bíblia aberta para que nós possamos juntos estarmos caminhando nesse texto. Meus irmãos, vocês já perceberam, todo mundo sabe, que nós temos 4 evangelhos na Bíblia. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, nessa ordem. João é um evangelho distinto. Ele é completamente, vou dizer diferente, mas ele tem as suas características próprias. João, ele relata os feitos, os sinais que Jesus fez com o objetivo de que as pessoas crescem no nome de Jesus e fossem salvos. Os outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, é o que nós chamamos de evangelhos sinóticos. Eles são evangelhos que falam da vida de Jesus, contam sobre a vida de Jesus. João não tem esse objetivo. João fala de Jesus, fala da vida de Jesus, mas o objetivo de João é mostrar Jesus para a salvação. Os evangelhos querem mostrar Jesus na sua totalidade, no seu ministério, na sua vida. E também, é claro, para a salvação para aquele que leem, porque o evangelho também é as boas novas. Mas os evangelhos, se você lembrar, nós lemos aí que os evangelhos, por exemplo, de Mateus e Lucas, eles começam de forma um pouco diferente do evangelho de Marcos. A gente vê logo no início do evangelho de Mateus uma genealogia. A gente vê uma genealogia no evangelho de Lucas, e aí você vai ver que tanto Mateus quanto Lucas, eles fazem toda uma descrição do nascimento de Jesus. Sendo que Mateus ainda é mais detalhado, como nós vimos, ele mostra aquele anjo que aparece, aquela questão de José. Ele faz tem todo aquele primeiros 2 capítulos praticamente falando sobre o nascimento de Jesus. Marcos não. Alguns chegam a dizer que Marcos, de forma muito boa, ele está exatamente dividindo o evangelho de Mateus e Lucas. Ele está no meio, entre um e outro, para que você não leia Mateus e Lucas, mas você quebre essa leitura lendo Marcos. E aí, meus irmãos, nós vamos hoje, como é a primeira caminhada nossa nesse evangelho, nós vamos falar algumas coisas sobre o evangelho. Primeiro é o evangelho de Marcos,
Marcos, ele era filho de uma mulher chamada Maria, que tinha uma casa em Jerusalém. Deveria ser uma mulher próspera, porque ela tinha uma casa em Jerusalém. Ele é sobrinho de Barnabé. Ele é o sobrinho de Barnabé, e talvez na casa de Marcos que foi realizado a última ceia, que Jesus manda que eles fossem arrumar uma casa, e talvez seja nesta casa que foi realizada a última ceia. Marcos era muito próximo de Pedro, ao ponto de Pedro dizer lá na sua primeira carta, no final da sua primeira carta, que Marcos era considerado por ele como filho. Então, ele era muito próximo de Pedro. E provavelmente Marcos escreveu esse evangelho para a igreja de Roma, para que os romanos tivessem esse evangelho. Ele também foi o motivo daquela briga que nós encontramos em Atos, aqui usando a palavra briga, mas vamos mudar talvez para uma desavença, uma diferença, vamos dizer assim, entre Barnabé e Paulo, porque Marcos, na primeira viagem de Barnabé e Paulo, Marcos abandona o grupo missionário e volta para Jerusalém. Eu não sei nós não sabemos se ele ficou com medo ou o que aconteceu, mas ele volta para Jerusalém. Na segunda viagem de Paulo e Barnabé, Barnabé quer levar Marcos e Paulo não aceita. E eles acabam discutindo e separaram a equipe. Barnabé vai com Marcos e Paulo toca a sua viagem com Silas e Lucas e outros mais. Então nós encontramos também Marcos aparecendo no final da vida de Paulo. Paulo já está preso quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, e ele pede que Marcos fosse enviado para levar para ele os pergaminhos, levar os livros, e que Marcos era útil para ele na prisão. Ele estava numa prisão domiciliar em Roma, quando Paulo pede a Timóteo que enviasse Marcos. Então esse é o autor do Evangelho. Provavelmente há aqui uma discussão sobre se quem escreveu o Evangelho foi Pedro, ou se Marcos escreveu ditado por Pedro, ou se Marcos escreveu supervisionado por Pedro. Pedro está envolvido na escrita desse evangelho, porque o evangelho tem muitos detalhes, ele é muito detalhado. Tem umas coisas no evangelho de Marcos que nós precisamos de pensar, porque Marcos é o menor dos evangelhos, ele é pequeno, ele é um livro muito sintetizado e tem palavras muito fortes. No grego ele apresenta palavras muito fortes. E outra coisa interessante, Marcos ele mostra a natureza humana de Cristo de forma muito interessante. Ele põe alguns adjetivos sobre Jesus que é muito interessante. Por exemplo, ele vai dizer que Jesus sentiu compaixão. Ele é o evangelho que fala Jesus falando em aramaico, como quando ele ressuscita a filha de Jairo. Nós vamos encontrar isso lá no capítulo 5, e quando Jesus diz Talita cumi, que ele está dizendo, falando em aramaico, em hebraico, então ele cita isso. Tem algumas coisas interessantes que não tem no outro, que é, por exemplo, quando os discípulos entram em Jerusalém para procurar a casa, Jesus diz assim: na hora que você encontrar com um homem carregando uma lata de água, uma vasilha de água, ele vai te levar. É o único que apresenta isso. E aí os pensadores dizem que com certeza era Marcos, porque ele é o único que diz esse negócio sobre isso, ele é detalhado nisso. Eu não sei se vocês já perceberam que quando Jesus foi preso, na noite da prisão de Jesus, um jovem sai enrolado no lençol.
atrás de Jesus. Nós vamos chegar lá, nós vamos ter que falar, né, o texto. O jovem sai enrolado no lençol. Os guardas tentam pegar ele, pega no lençol. Ele desenrola o lençol e corre nu, de noite. No céu nós vamos poder perguntar. A maioria acha que é Marcos, porque é o único que poderia contar essa história. Ninguém conta essa história. E ele conta isso, ele fala sobre isso. Nós vamos chegar lá no texto daqui a uns tempos. Então esse evangelho, ele tem essas características e nós vamos encontrar algumas coisas boas aqui nesse texto. A primeira coisa que nós precisamos de ver aqui nesse texto, aí, a partir do versículo 1, é que Marcos começa com Jesus na eternidade. Diferente dos outros dois que começam Jesus nascendo de uma mulher. Marcos começa dizendo princípio do evangelho, ou princípio das boas novas de Jesus Cristo. Quando Marcos cita Jesus Cristo, Marcos está dizendo Jesus homem, Cristo ungido. Os outros evangelhos não começam assim. Nós vimos lá que Mateus diz assim: e porás nele o nome de Jesus. Não, o Mateus não diz que José teria que colocar nome de Jesus Cristo. Porque quando nós falamos esse nome do Jesus Cristo, não é um nome único. Porque Jesus é a parte humana, Deus convosco, é o nascimento humano, e Cristo ungido. Então Marcos começa exatamente isso, o evangelho do Filho de Deus que nasceu e ele é o ungido. Ele é aquele que haveria de vir. Então Marcos já começa falando uma coisa que nós vimos muito no livro de João, a humanidade de Cristo e Cristo como Deus, a deidade dele, essas duas naturezas numa única pessoa. Então ele já começa dizendo, Jesus Cristo, Filho de Deus. E ele usa uma palavra aqui muito importante, no princípio, ou o princípio do Evangelho, ou seja, o princípio das boas novas, aquele que está desde a eternidade, o Filho de Deus é chegado. E aí ele vai começar no versículo 2 e 3, ele vai citar o testemunho das Escrituras. Quando ele invoca o texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 11, interessante que ele diz assim, conforme está escrito na profecia de Isaías, mas o primeiro texto não é de Isaías. O segundo texto é de Isaías, quando ele diz, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Então o que Marcos coloca? Olha, esse evangelho já foi anunciado no passado, de que viria o Filho de Deus, de que ele viria, conforme está escrito, eis que diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Ele está se referindo a quem? Ele está se referindo a João Batista. João Batista, ele viria antes de Cristo para anunciar. Meus irmãos, aqui nós temos que entender uma coisa muito importante, é que o testemunho das Escrituras mostra que João Batista era aquele que viria anunciar. Você, às vezes, nós dentro do nosso contexto que nós vivemos, nós não entendemos bem isso. Na verdade, João era o arauto do rei. O que é o arauto do rei? É aquele homem que saía indo pela cidade anunciando que o rei estava chegando. Hoje não precisa-se disso. Se nós temos a visita de uma autoridade na nossa cidade, basta comunicar isso na internet, que dentro de poucos minutos todo mundo está sabendo quem é a autoridade que vai chegar na cidade. E se chegar de helicóptero, então melhor ainda, porque vai sobrevoar a cidade e todo mundo vai ver. Nesta época não era assim. O arauto, aquele que anunciava a vinda do rei, ele tinha que sair à frente, anunciando isso. Por isso está escrito, conforme está escrito, eis envio diante de tua face o meu mensageiro.
aquele que vai anunciar a vinda do Filho, aquele que iria anunciar a vinda do Rei. Então João Batista ele entra nesse texto já de cara, no primeiro, segundo, terceiro versículo, coisa que nós não encontramos nos outros evangelhos. E aí, no versículo 4, apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. João pregava batismo para arrependimento. O batismo, nesse tempo, ele era conhecido dos judeus. Os judeus, eles sabiam da purificação pela água. Eles aspergiam água para purificação. Então eles tinham esse hábito, mas não existia batismo para arrependimento. E João vem pregando o batismo para arrependimento no deserto, e saía a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Ou seja, João pregava contra o pecado. João, ele falava de forma clara. Nós vimos isso lá em Mateus capítulo 3, quando João diz que eles tinham que se arrepender dos seus pecados. E Mateus vai dizer ainda que João é bem específico, quando ele diz que o policial tinha que se contentar com seu soldo, com seu salário, para que não fosse corrupto. Mateus chega a dizer isso. Então nós entendemos que João vem pregando algo diferente. João agora vem pregando arrependimento. Tem que haver arrependimento dos seus pecados. As vestes de João eram feitas de pelo de camelo, e ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Meus irmãos, isso aqui tem algo que nós precisamos de refletir um pouco. Primeiro, pelo de camelo ou couro de camelo não era roupa de profeta. Primeira coisa. Segundo, profeta não ficava no deserto. Profeta não ficava no deserto. Quando você vai ver os profetas do Velho Testamento, eles tinham uma roupa diferente. Por exemplo, Elias se fazia cobrir por uma capa, que acabou ficando para Eliseu. Eliseu morava numa casa, onde ele ia comunicar, ele ia falar junto ao rei, ele ia falar às portas de Jerusalém, os profetas na maioria, eles iam falar na cidade. João não vai na cidade, João não prega na cidade, João não prega na porta de Jerusalém, João prega no deserto. João não tem roupa de profeta, João se veste de pelo de camelo. João não come uma comida normal. A lei permitia que se comesse determinados insetos, e João comia gafanhoto. Meus irmãos, por que isso? O que João queria mostrar? João queria mostrar o que está escrito no versículo 7. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvar-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Repare que o arauto do Filho de Deus, o arauto do Rei Eterno, ele vem em humildade. O arauto do rei agora não era mais aquele arauto do rei Davi ou de qualquer outro rei que vinha com pompa. Aquele rei que vinha montado num belo cavalo, acompanhado das suas tropas. O arauto agora prega no deserto, veste roupa de camelo e come gafanhoto. O arauto agora não é mais o arauto de um rei humano. Na sua humildade, na sua simplicidade, João vem pregando que o rei vai chegar. E aonde João prega? No deserto. Aonde não tem vida, aonde as coisas são difíceis demais, é lá que João prega. É lá que João fala de novo nascimento, é lá que João fala de arrependimento, é lá que João fala de pecado.
Agora não é o arauto que entra na cidade e as pessoas chegam para ouvi-lo. As pessoas saem da cidade e vão para o deserto ouvir sobre o Filho de Deus que estava para chegar. E João, ele fala de tal forma que ele diz: eu não sou digno de curvar-me e desatar-lhe as correias das sandálias. Ele é um rei que eu, o profeta, eu não posso me curvar e desatar as sandálias dos seus pés. Meus irmãos, quem desatava a sandália de um visitante numa casa era o criado ou o escravo mais humilde, aquele que não valia nada, aquele que podia ser até dado para os outros, que nem dinheiro ele servia para ser vendido. Era esse tipo de gente que lavava o pé do visitante, era esse tipo de gente que tirava a sandália dos pés do visitante. E ele diz: eu não sou digno nem de desatar, não é tirar não, é nem de desatar a sandália dos seus pés. Eu vos batizo com água, eu batizo com a água para purificação, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Ele vai fazer algo muito superior a mim. Meus irmãos, quando nós pegamos essa introdução de Marcos, nós estamos apenas na introdução, nós nos surpreendemos com algo maravilhoso. Com Jesus, o Filho de Deus, o Rei eterno, que é precedido por um homem humilde, simples, que pregava a verdade contra o pecado, pregava arrependimento e vivia no deserto, porque anunciava o Senhor da glória. Esse é o texto. O que é que você tem para aprender sobre Deus nesse texto? Primeiro, que Jesus é eterno, o eterno Filho de Deus. É com Ele que nós estamos lidando. Segundo, que Jesus é o Filho de Deus encarnado, que nós não podemos esquecer disso. Ele é o Rei dos Reis. Nós precisamos de aprender a entender. Terceiro, que esse Jesus, vindo como Filho de Deus, ele está relacionado com a purificação dos nossos pecados. Porque o que João prega é arrependimento de pecados. João não prega milagre, João não diz assim: ele virá e fará maravilhas. João não fala: ele virá e vai libertar Israel do jugo romano. João diz: ele virá para remissão dos nossos pecados. Meus irmãos, o objetivo maior de Jesus não é cuidar da sua vida financeira, ele pode fazer isso. Não é cuidar da sua saúde física, ele pode fazer isso e faz. O objetivo de Jesus é te redimir dos seus pecados. Esse é o objetivo do Senhor. É isso que João anuncia. O Rei está chegando para perdoar pecados. O Rei está chegando para nos libertar dos nossos pecados. Isso é a anunciação, é isso que esse texto nos ensina sobre Deus. Um Deus que envia o seu único Filho para morrer por nós, porque nós somos pecadores e precisamos dele para isso. Aqui, como sempre, nós encontramos algumas coisas relacionadas com os homens. O texto diz que muitos vinham confessando os seus pecados e eram batizados por ele no Jordão. Outros, se você for pegar os outros evangelhos, você vai ver que muitos vinham para questionar João Batista. Muitos iam lá ouvir o que João pregava e ficavam questionando a sua pregação. Aqui nós encontramos de novo, sempre na Bíblia, encontramos esses dois grupos de pessoas. Um grupo de pessoas que aceita, que confessa Jesus, que tem Jesus como seu Senhor e Salvador, e que realmente tem seus pecados perdoados, e um grupo de pessoas que criticam, só querem ser religiosos, mas não querem de forma nenhuma assumir a sua pecaminosidade e buscar no Senhor perdão. Um grupo, filhos de Deus, o outro grupo, filhos do maligno. Um grupo para o céu, o outro grupo para o inferno. Não tem meio termo. A linha é tão fina
que não tem como você andar sobre ela e estar num grupo e no outro. Ou você está de um lado, ou você está de outro. E nós vamos ver isso mais e sempre, porque a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela quer nos mostrar isso, que Jesus é aquele que pode perdoar os seus pecados. Meus irmãos, o que nós vamos fazer com esse texto? Talvez você já tenha lido esse texto muitas vezes e nunca pensou muita coisa sobre ele, mas a primeira coisa que nós temos que aprender com esse texto é que João Batista, ele nos dá um exemplo de humildade, um homem que o próprio Jesus diz que ele era superior ao profeta Elias. Não veio na terra outro profeta como João Batista, que teve um ministério curtíssimo. Mas Jesus diz, não houve outro profeta na terra como João Batista. Ele nos deu um exemplo de dedicação, porque ele não se importava com nada, ele vivia num deserto, se vestia de forma completamente fora de tudo aquilo que poderia ser chamado de bom ou melhor, comia daquilo que ninguém queria comer, mas uma coisa era certa, ele anunciava o Senhor. Ele anunciava o Senhor. Então, uma coisa prática que nós precisamos de ver aqui nesse texto, é que João, ele demonstra para nós um exemplo de humildade, um exemplo de dedicação, um exemplo de vida de um homem que sabia muito bem o que estava fazendo e para onde ele ia, a quem ele anunciava. E nós precisamos, meus irmãos, nos dispor a servir o Senhor em todo tempo, em todo lugar, com a mesma dedicação e abandonando as coisas do mundo, entendendo que esse mundo é um deserto. A verdade é essa. É isso que João nos mostra. A pregação é uma pregação no deserto, porque esse mundo é um deserto. Um deserto porque não tem da água da vida, um deserto que não sabe aonde matar a sua sede e que vai buscando cada vez mais nas cisternas rotas, sem água. E João demonstra isso para nós. E João também nos ensina, meus irmãos, que nós somos os atalaias. Nós somos aqueles que precisamos de andar na frente, dizendo, Jesus veio para perdoar pecados. Jesus veio perdoar pecados. E nós precisamos de anunciar esse Senhor que perdoa pecados. Meus irmãos, para concluir, nós iniciamos o Evangelho de Marcos com uma definição clara. Quando Marcos diz, Evangelho de Jesus Cristo. Já definiu. Jesus, o Deus que se encarnou. O ungido, Cristo. Então Marcos, ele nos mostra isso, de uma definição clara de Jesus como Filho de Deus eterno. Nós vamos ver nesse Evangelho a simplicidade, a fidelidade de Jesus ao Pai. E nós precisamos de aprender todas essas coisas. E isso é um desafio para a minha vida e para a sua vida. O desafio para você é um chamado para ser o atalaia, o arauto do rei. Nós somos os atalaias. Nós somos aquele que anuncia tanto a volta do rei. João Batista anunciava a vinda humana, terrena, do Filho de Deus, e nós anunciamos a volta desse Filho que agora vem como rei, e não vem mais para nascer numa manjedoura, ele vem para colocar essa criação em ordem, ele vem para mandar vidas para o inferno, e ele vem para levar vidas para o céu. Ele vem para separar o joio do trigo, ele vem para condenar, ele vem para executar a condenação.
Nós somos esse arauto. E nós, muitas vezes, não queremos ir para o deserto, nós queremos ficar na cidade. E aqui não estou falando sobre cidade mesmo, mas nós queremos as coisas boas deste mundo, porque achamos que somos filhos do rei para herdar a terra. Você já escutou essa expressão? Nós somos filhos do rei para herdar a terra. Meus irmãos, se a nossa herança for isso que nós temos aqui neste mundo, nós não temos herança. Se a nossa herança é terra, se a nossa herança é carro, se a nossa herança, como filho de Deus, é isso, Jesus não morreu para nos dar isso. Jesus não morreu para nos dar rua de ouro. Jesus morreu para nos dar um acesso ao Pai que nós não temos. Jesus morreu para nos dar a vida eterna. Jesus veio para perdoar pecados. Esse é o grande segredo da pregação de João Batista. E Marcos começa num ponto crucial de toda a Bíblia: o pecado do homem. Um ponto central da palavra de Deus: o pecado do homem. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos dê uma boa caminhada no Evangelho de Marcos, e que o Senhor nos faça sair daqui realmente como atalaias, como arautos de um rei que está voltando, como nós cantamos. O rei está voltando. A ele toda a honra e toda a glória. Quero chamar os presbíteros para que nós possamos passar